e apresentar hoje o nosso palestrante e agradecer a presença do Bruno Slack, que vai falar hoje sobre cinema e televisão israelense, entendendo o que há por trás desse sucesso. Os últimos 20 anos têm assistido uma proliferação de filmes e séries da televisão israelense, inclusive com grande sucesso a nível mundial. Mas certamente o cinema israelense não nasceu nesse período de tempo e existe até mesmo antes da formação do Estado. Já a televisão israelense é um fenômeno tardio, no final dos anos 1960. Ben-Gurion era contra essa ideia. Nestes mais de 70 anos de vida israelense, as mudanças que ocorreram na sociedade encontraram visibilidade nas telas de cinema e da televisão, refletindo os medos, dilemas, crises, realizações e conflitos de uma sociedade em constante mobilização, passando desde o medo pela sua sobrevivência física, como Hill 24 Doesn't Answer, até temáticas como homossexualidade na ultra-ortodoxia em Enaim Tukhshot, Pecados da Carne, o conflito israelo-palestino em Paradise Now, no cinema, e Falda, na televisão, entre outras. Sucessos mundiais como Kadosh e Tzitzel trazem retratos de uma diversidade grandemente desconhecida do público, que atesta a qualidade das produções israelenses. Para conversar sobre tudo isso, quem vai estar hoje aqui com a gente é o Dr. Bruno Slack, pesquisador do Centro de Estudos Judaicos da USP e autor da tese de doutorado Shitzel, a ortodoxia judaica chega à televisão. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou passar para você o microfone, Bruno. Obrigada. Obrigado, Suzana. Boa noite a todos, agora oficialmente. Moisés, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer gigantesco ter entrado em contato com você, não te conhecia e realmente foi com muita graça as nossas conversas aí. Recíproca Telefone. verdadeira. Recíproca verdadeira. Obrigado. Foi muito bom. Nossas conversas foram muito boas por telefone, né? Bom, gente, me referi ao Moisés aqui porque em nossas conversas o Moisés pediu muito que eu não me colocasse academicamente, ou seja, não tentasse dar uma aula ou entrar em questões aí que ficariam um pouquinho chato. Ele caracterizou aqui, eu tive aqui com vocês rapidamente num encontro em que estava se falando sobre a imigração egípcia, sobre aquela questão egípcia da imigração, a exposição que teve aqui na Hebraica, e percebi que realmente o clima aqui é muito mais de bate-papo, como Moisés tinha colocado. Então, eu vou tentar ser muito sucinto, rápido, nas minhas colocações aqui iniciais, para deixar espaço realmente para a gente poder conversar mais à frente. Só para contar um pouquinho da minha história aqui, eu sou engenheiro civil de formação, aqui na Poli da USP. Tardiamente fui fazer meu mestrado e doutorado aqui também na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a famosa FEFELESH, e enveredei por essa questão do cinema e das televisões israelenses, porque, na verdade, eu, quando voltei para isso, porque a minha história vem lá de movimento juvenil, dos anos 60, 70, minha vida também passou por o tempo inteiro numa forte presença comunitária, muitos anos de trabalho voluntário na Hebraica, aqui em São Paulo. Mas a questão que me trazia sempre era essa questão da identidade judaica, a questão de Israel, a minha colocação enquanto judeu brasileiro, como é que é essa minha relação com o sionismo e com Israel. E acabei, então, entrando para descobrir este universo do cinema e da televisão israelense, primeiramente do cinema, depois da televisão. Num primeiro momento, eu foquei muito na questão da ortodoxia judaica, o papel, como é que a mulher judia ortodoxa ela era construída e apresentada no cinema israelense contemporâneo.
né? Então, minha dissertação de mestrado pega lá três filmes que abordam essa questão. Um foi Kadosh, que eu imagino que muita gente viu, outro foi Hassodot, que aqui passou, se não me engano, como Segredos Íntimos, e depois um terceiro filme chamado Hufshat Kaitz, em hebraico, quer dizer Férias de Verão, em inglês teve o nome de My Father, My Lord, que então tem essa questão da mulher na ortodoxia, como é que ela chega no cinema, né? Em 2012, 2013, eu comecei o doutorado, e foi a época que saiu Shtisel na televisão israelense, foi quando as séries israelenses começaram a pipocar nas televisões, não ainda em nível mundial, nada disso, mas começou a ter uma forte presença na televisão as séries israelenses, e eu me encantei por Shtisel, ainda nesse tema da ortodoxia, né? Então, minha tese de doutorado, o foco principal, ela aborda uma série de outras questões ainda sobre ortodoxia, mas ela vai no foco a injustiça. Então, essa é um pouquinho a minha história, assim, só para pontuar um pouquinho quem sou eu, rapidamente, em rápidas pinceladas aqui, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre Israel e o cinema nesses 70 anos, ou até antes disso, e vou tentar mostrar para vocês pedacinhos de filmes, alguns trailers, algumas coisas que eu acho importantes. Então, sempre quando a gente vai falar de cinema, e essa é a dificuldade aqui, o Zoom é ótimo, a tecnologia é maravilhosa, mas quando a gente vai falar de cinema, televisão, eu sou obrigado a mostrar alguma coisa, eu preciso mostrar, não adianta eu ficar falando o tempo inteiro, né? Então, eu vou compartilhar com vocês minha tela. Às vezes, eu vou tentar fazer o melhor possível nesse sentido. O tempo também, às vezes eu tenho que ficar procurando o arquivo, né? Procuro o arquivo, joga para cá, pega o aplicativo, joga. Então, às vezes, dá umas quebradinhas aqui. Espero a compreensão de vocês em cima disso, tá? Então, vamos começar. Eu vou realmente compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo está vendo? Está claro aí para todo mundo? Beleza. Sim. Vamos começar aqui. Então, quando a gente fala em cinema israelense, a gente tem que falar da construção de Israel e basicamente, a gente, quando fala dessa construção do Estado de Israel, a gente é obrigado a falar em sionismo, né? Sionismo, acho que todo mundo sabe, o sionismo é um movimento de autodeterminação judaica na busca por um Estado judaico. Mas o que é principal aqui, eu realmente não vou entrar mais profundamente em nada disso, mas é muito importante todo mundo saber e todo mundo ter isso presente, porque isso vai se refletir nessa história toda do cinema também, como é que o cinema vai olhar para a sociedade israelense, de que o sionismo é um movimento eurocentrista. O sionismo nasce, né, na esteira dos movimentos nacionais de libertação nacional nacionais europeus do fim do século XIX, meados do século XIX, final do século XIX. Então, ele entra nessa esteira desses movimentos nacionais europeus. Então, portanto, o sionismo tem uma característica muito forte europeia, né? Uma característica de olhar para o Oriente de uma determinada forma, de se entender como um movimento civilizatório, né, que necessariamente tem que civilizar os incivilizados, principalmente no Oriente, mas ele guarda essa característica e ele surge como uma das alternativas para resolver o problema judaico, né? O sionismo século XIX, final do século XIX, com emancipação, saída dos guetos, os judeus saindo dos guetos e tudo mais, uma das soluções para esse dilema do antissemitismo, que passa a ter um caráter nacional, contrariamente ao que antes era um caráter religioso, o antissemitismo passa a assumir um caráter nacional na Europa,
Então, o sionismo vem propor essa solução através da criação de um Estado judaico, e aqui, no caso, na então Palestina, por conta de toda a história, de toda a tradição, né? Alguns devem conhecer as histórias daí do sionismo nesse período. Então, o mais importante aqui é a gente simplesmente marcar muito fortemente, muito claramente, essa característica do sionismo, né, como um movimento eurocentrista. Ok? Então, é nessa narrativa, e a gente vai falar bastante de narrativa, e aqui o Ishuv, né? O Ishuv é a comunidade judaica, né? O conjunto dos judeus na Palestina de então, antes do Estado, o proto-Estado, né? Então, se chamava de Ishuv, né? E toda essa construção de narrativas deste período está centrada nisso, né? Essa narrativa, como o Walter Benjamin chamou de nostalgia revolucionária, né? A gente vai olhar para trás num passado idealizado, né? E que se torna um trampolim para a gente projetar um futuro idealizado, um futuro utópico, né? Um futuro desejado, né? Isso não é exclusivo do movimento nacional judaico. Grande parte dos movimentos nacionais adotam essa mesma narrativa, né? Vão buscar nas suas raízes nacionais de nação essa nostalgia, né? Esse passado idealizado, né? Os nórdicos são assim, os alemães com os arianos foram assim, né? Então você vai buscar de alguma forma um passado para construir ou para projetar um futuro utópico assim, né? E nasce aqui, então, essa construção, e essa é muito importante também no sionismo, nasce essa construção do Sabra. O Sabra, acho que só para dizer, né? O Sabra é a denominação que se deu a este judeu na Palestina, esse judeu mitológico idealizado, que é diferente e contraposto ao judeu da Europa, né? Aquele judeu com aquela característica ou com aquela imagem de judeu que é fraquinho, que trabalha no comércio, ele anda, né, todo fragilizado, e o Sabra, então, para nessa construção, ele vira, então, aquele cara bronzeado, forte, que trabalha a terra. Então, essa contraposição aqui, este herói mitológico chamado Sabra, faz essa contraposição, né? Faz essa quebra entre aquele passado judaico e um novo futuro judaico, né? Num Estado judeu, né? Então, eu vou mostrar um primeiro filme aqui para vocês, que é de 1933, um pedacinho de um filme em 1933, chama Avodá. Esse filme é de um cara chamado Baruch Hagadati. O Oded Anoded é um outro filme, não vou mostrar aqui para vocês, de um cara chamado Nathan Axelrod. E são filmes feitos, obviamente, com a tecnologia de na década de 1930, e que vão mostrar que estão nessa narrativa, dessa construção deste novo homem, desse novo judeu na terra da Palestina, e é o cara que vai trabalhar a terra e tudo mais. É muito interessante. Agora eu vou pedir a paciência para vocês, porque eu preciso botar o filme aqui, tá? Então, segurem aí. Então... הוא חופר את האדמה, אבל הוא בעצם חודר לתוך האדמה בתנועה קדימה, למטה, למעלה, למטה, למטה. עד הרגע האורגיאסטי יוצאים מים. האישה שותה את המים, אחרי שהיא שותה את המים, השוט שאחרי זה, ילדים רוקדים, ענבים ופירות מופיעים על המסך, וזה היה האקט של הפעילות
אקט, זה אקט באמת. הפעילות של הפריית האדמה, הגבר מפרה את האדמה, מפרה גם את האישה, והתוצאה היא גם פריון וגם ילדים ובניית חיים חדשים, עתיד חדש, המשפחה, האומה, הכל ביחד. אחרי זה רואים נופים, נטועים, שדות וגנים וכו' וכו'. זה מסכם פחות או יותר את הקולנוע לקראת מלחמת העולם השנייה, ואז פורצת מלחמת העולם השנייה, כמובן כשרועמים התותחים שותקות המוזות, והקולנוע בארץ ישראל מתעורר אחרי מלחמת העולם השנייה. Deixa eu contextualizar um pouquinho, isso aí é parte de um documentário sobre cinema israelense. Quem tá falando é a professora Nurit Gertz, da Universidade de Tel Aviv. E é muito interessante, né? Porque, de fato, ele mostra essa questão do Sabra, da fertilização da terra, e faz essa correlação, né, entre a fertilização humana, a fertilização, né, o ato sexual, o ato de fertilizar a terra, faz isso, né? Então, eu acho esse trechinho precioso para ilustrar essa coisa, né, desse novo homem, dessa construção, dessa nova construção, né? Vamos voltar aqui a compartilhar a minha tela. Depois de 1948, né, na formação do Estado, não vou entrar aqui na questão da formação do Estado e tudo que aconteceu na Guerra de Independência e por aí vai, a gente tem um primeiro período, aqui já no Estado de Israel, a gente vai ter um primeiro período que vai pegar de 1948 até mais ou menos 1973, basicamente até a Guerra do Yom Kippur, né, em que os filmes adotam esse gênero nacionalista heróico, né? Essa questão dos heróis míticos que eu falei ali atrás, né? Que são os sabras, os kibbutznikim, os soldados, muito já no contexto do conflito, né? Então, os filmes aqui vão nessa mesma toada, né? A sociedade israelense, nesse primeiro período, é uma sociedade que está em perigo, é uma sociedade que está ainda receosa da sua sobrevivência frente à questão do mundo árabe, a questão econômica, toda a sua formação. E alguns poucos, claro, poucos filmes ainda é um cinema, uma sociedade pobre, né? Até aí, é uma sociedade, então, e os filmes, então, refletem e vão tentar mostrar essa característica desse período, né? Da construção desse Estado ainda com medo, um Estado ainda em formação, tá? E esse gênero nacionalista heróico, de novo, né, a gente às vezes tende a pensar que Israel está fora do contexto mundial, né, que todos os movimentos que aconteceram aí, desde a criação, até mesmo antes, como eu falei lá no final do século XIX, que Israel tem uma singularidade, claro que Israel tem uma singularidade, né, mas não escapa de estar contextualizado num ambiente muito mais amplo. Então, esses filmes, né, colocam o herói como aquele cara que vai se sacrificar pela nação, né? Ele, mais do que qualquer coisa, é muito mais importante a nação, o coletivo, do que ele como pessoa, né? Então, todo marco narrativo desse período, desse tipo de gênero, está ligado ao conceito do autossacrifício pela pátria, né? Essa frase aqui, com a sua morte eles nos garantiram a vida, do Jabotinsky ou do Trumpeldor, lá de Tel Hai, em 1917, né? Volta lá para trás, né? Então, com a sua morte eles nos garantiram a vida, e vai um pouquinho nessa linha, né? E aqui 2 exemplos de filmes, por exemplo, fora dessa questão israelense, que é o Roma, Cidade Aberta, do Rossellini, e o Batalha de Argel, do Gillo Pontecorvo, né? Que vão um pouquinho também nessa questão do indivíduo ser secundário frente à construção
nacional ao renascimento de um país, a saída da Segunda Guerra, que foi Roma, né? E Batalha de Argel, com relação à independência contra os franceses, né? Então, desse período aqui, a gente vai ter um filme de 1955, que é o Gewissen werden Now Now, ou seja, o Morro 24 não responde, e que vai nessa linha do sacrifício, do autossacrifício, do herói que então ele aparece aqui menos importante, né? O grande herói é a nação, né? Não é ele. Então vamos lá, vamos tentar ver um pedacinho desse filme. The eastern shore of the Mediterranean, Palestine. On May 14th, 1948, the State of Israel, sanctioned by the United Nations, was declared, and the British mandate ended on that day. 7 Arab countries challenged the borders set by the United Nations. Thus began the War of Liberation, in which Israel fought for survival. Here are the boundaries held at 5:45 on the morning of July 18th, 1948, when a general truce between the Israelis and the Arabs was established by the United Nations. Good morning, Colonel. Commander Hill 24! Hello! Hill 24! Let me try. اسمع، في حدا هناك؟ Hey! Mission Sham? I know we have men up there. There doesn't seem to be anybody up there now. I claim Hill 24 for our side. I dispute your claim. Looks like it's easier to start a war than to end one. Belongs to us. The defenders did not survive to claim it. Gentlemen, Hill 24 has been claimed for Israel. Esse beginning é ótimo, vocês não acham? O beginning, né? Também não, esse The Beginning. Né? Então, dá para, né, entre vários outros, a gente tem esses filmes dessa época ainda são toscos, né, em termos de recurso, câmera, posição, cenário, equipamentos, ainda refletem bastante essa época de recursos limitados para tudo isso, né?
Vamos seguir aqui. Então, seguindo aqui, né? O que acontece depois de 1967? Né? O mundo está mudando. O mundo começa a mudar, várias coisas acontecem em Israel e no mundo, né? Um grande movimento pós, né, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade, não só em Israel e no mundo, passam por uma série de transformação, e a gente vê aqui, em Israel, pós-guerra de 67, pós-guerra dos 6 dias, ocupação dos territórios de Cisjordânia, Gaza, Golan, né? Então, Israel passa a não se sentir mais ameaçado por seus vizinhos. A autoconfiança que isso provoca na sociedade israelense vai causar uma série de transformações, né? Também, em função dela olhar mais para dentro, menos do que para fora, começa também a se perceber fissuras entre diversos grupos sociais. Por exemplo, os Mizrahim e Ashkenazim, explicando rapidamente aí para quem não sabe, né? Mizrahim são os judeus vindos do Oriente, países, grande parte dos países árabes, Ásia e África, né? Norte da África e países árabes, e os Ashkenazim são aqueles judeus vindos da Europa, principalmente Europa Oriental, Europa Central, mas também parte da Europa Ocidental. Então, lembrando sempre que quem fundou o Estado de Israel naquela narrativa e naquela ideologia sionista foram os judeus ocidentais europeus, o que provoca claramente aí uma diferença grande, um choque cultural com os judeus orientais, né? Aqui também começa a aparecer, e começam a ter voz, e começam a aparecer na sociedade grupos religiosos, tanto da ultra-ortodoxia, mais capa preta, vamos chamar assim, como aquela ortodoxia um pouquinho mais moderna, que são os Datim Leumim, ou seja, os judeus, os religiosos nacionalistas, que é quem vai, basicamente, ocupar os territórios, principalmente na Cisjordânia, né? Vai colonizar, vai fazer os assentamentos na Cisjordânia. Isso é o que está acontecendo em Israel pós-67, né? E, paralelamente a isso, externamente, a gente tem uma intensificação da identidade nacional palestina. Não vou entrar em nada disso, porque senão a gente, realmente, como Moisés pediu, não dá para entrar em nada disso. Mas essas são características do que está acontecendo nessa época e que levam aqui a uma quebra, a um ceticismo da narrativa sionista dominante e suas representações sociais, né? Esta quebra aqui, então, vai ser sentida e projetada e construída também no cinema. A gente vai ver isso, né? Todo esse questionamento da narrativa sionista tradicional até então, né? E também leva aqui claramente, né, essa presença maior dos palestinos, né, dessa identidade nacional palestina, a partir principalmente de 67, 73, e construção da OLP e tudo mais, vai fazer com que se repense essa relação com os palestinos, ou seja, não são mais os países árabes constituídos, né, Egito, Líbano, Síria, embora isso depois de 73, que vamos dizer, são os inimigos israelenses, né? Os inimigos passam a ser os palestinos, né? E no mundo, a gente tem, para, de novo, né, não descontextualizar o que acontece em Israel, a gente tem a Guerra Fria. Ou seja, esse conflito árabe-israelense, né, 67, 73, ele está no contexto da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, refletido aqui. Estados Unidos, Guerra do Vietnã, 1968, revoltas, estudantes na Europa, toda a questão libertária de 1968, Revolução dos Costumes e, principalmente, a americanização. Aqui, Estados Unidos
passam a ser o vetor cultural predominante em Israel, né? Israel que até então vivia muito na cultura europeia, passa a sofrer esse processo de americanização, Homem na Lua, ou seja, há uma mudança grande, né, pós-67, né? E também a expansão de mídias e tecnologias de informação. Aqui, principalmente em Israel, a introdução da televisão, como eu falei ali, né, Ben-Gurion só se convenceu de que era necessário ter uma televisão quando percebeu que os árabes, na Guerra de 67, utilizavam a televisão como meio de comunicação e propaganda, principalmente para as populações árabes israelenses. Então, Ben-Gurion percebe qual é o poder da televisão, e aí ele permite, cria, então, a televisão israelense a partir de 1967, né? Por aí vai. Eu queria mostrar para vocês um filme de 1986 que começa a refletir um pouco esse questionamento. Esse filme chama Avanti Popolo, é do Rafi Bucay. É um filme super interessante, né? E ele está nesse contexto aqui, da Guerra de Yom Kippur, o fim dessa hegemonia russalita. O que é hegemonia russalita, né? Até então, é o que eu falava, né? A Russalita é um acrônimo criado por um sociólogo israelense chamado Baruch Kimmerlin, que quer dizer assim, Ashkenazim, ou seja, judeus ocidentais, Hilonim, que são seculares, socialistas, né? Kibbutznikim, do S, né? Depois Leumim nacionalistas. Então, basicamente, essa hegemonia que foi criada pelo movimento sionista, esse centro de poder deste grupo, ele aqui se quebra. Ele começa a se quebrar, principalmente com a Guerra de Yom Kippur, culmina com a eleição do Begin em 77, né? Na quebra do movimento trabalhista e tudo mais, né? Vai piorando toda essa questão com a invasão do Líbano em 82, longo período de ocupação dos territórios, primeira intifada, 88, segunda intifada. Este período, pós-73, até o começo, até o século XXI, é um período de tremendo questionamento na sociedade israelense do seu papel, das pessoas, de suas identidades, do aparecimento de diversos grupos diferentes. A gente tem uma imigração gigantesca russa, né? Etíope. Então, o aparecimento de grupos sociais diferentes levam ao que a gente chama de uma multivocalidade social, ao aparecimento de outras vozes, de outras narrativas, de formas diferentes de contar histórias e com outros olhares, né? Então, vamos ver um pedacinho do Avanti Popolo, que também é um filme que eu gosto bastante. מספיק, אתה תהרוג מישהו, די. די, כמו זה.
איפה הגיעו שני הליצנים האלה? הם ציפורים לגמרי. ריח. I am a Jew. Has not a Jew eyes? Has not a Jew hands, organs, emotions, senses, affections, patience? Fed with the same food, heart with the same weapons, subject to the same diseases, held by the same means, warmed and cold by the same winter and summer, like a Christian. If you break us, do we not bleed? If you tackle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? מה הוא מקשקש? והוא התבלבל בתפקידים. תן לו לסטות. בודנר, קח מהם את הג'ריקן, תישאר לנו. Bom, essa fala de onde é? Quem se arrisca? Ninguém se arrisca? Shakespeare. Shakespeare, muito bem. Que peça? O Mercador de Veneza. Mercador de Veneza, né? Só para contextualizar, muito bom. Só para contextualizar, né? O que a gente está vendo aqui são soldados israelenses, 2 soldados egípcios, isso é Guerra de 73, quando eles cruzam o canal, soldados egípcios, depois Israel reconquista, e esses 2 soldados egípcios se perdem no deserto ali, e eles encontram um jipe ali, caído com uma garrafa de uísque, começam a beber o uísque, ficam bêbados e vão, né? E aí vai essa fala do Mercador de Veneza, do Shakespeare, né? E depois o israelense fala, né? Ele inverteu os papéis, né? E aqui a gente vê um pouquinho aquilo que eu estava falando, né? É um pouquinho dessa inversão, né? A sociedade israelense começa a se questionar, né? Quem somos, com quem estamos falando, quem está fazendo o quê. Então, eu acho muito bacana esse filme, que mostra filme de 86, né? E que está exatamente nesse momento assim, de busca identitária, de confusão na sociedade israelense, e reflete um pouquinho isso, né? Vamos em frente. Deixa eu de novo compartilhar aqui. Então, Avanti Popolo. A gente já viu tudo isso. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, né? Então, a partir dos anos 90 até o começo do século XXI, a gente tem maior diversidade, outros grupos, novas vocalidades, e aqui
Um deles é a ortodoxia. No cinema, né, a gente começa aqui, eu não sei como é que nós estamos de tempo, eu tenho alguns... Eu vou continuar mostrando alguns pedaços de filmes que eu acho que são interessantes e que enriquecem. Prometo mais uns 10, 15 minutos, e aí a gente para aqui. Tá? Então, começam a aparecer muitos filmes sobre esses grupos que emergem, né? Que saem da periferia e vão para o centro. E um deles que, como eu disse para vocês, o primeiro deles é Kadosh, de 99, do Amos Gitai. Amos Gitai talvez seja o grande diretor israelense, mais conhecido, mais famoso, mas eu vou mostrar um pedacinho para vocês de Hufshat Kaitz, que eu acho super interessante. Bruno, diz o nome do filme, o nome desse que você vai mostrar. Esse filme em hebraico chama Hufshat Kaitz, que quer dizer férias de verão. Em inglês, ele recebeu um nome que não tem nada a ver com isso, que chama My Father, My Lord. Nossa, obrigada. Tudo igual. Mas é isso. Ele não passou aqui no Brasil, é um filme do David Volach, que é de 2007. É um filme que eu particularmente gosto muito. Ele vai na esteira do que se chama de um cinema transcendente, né? da questão transcendental, de mostrar a religiosidade de uma forma diferente. E bebe em 3 grandes diretores do passado, nada israelense, que um é o Dyer, alemão, o Bresson e o Ozu, japonês, né? Então, o que se chama desse cinema transcendental, que vai pegar cenas, usar o plano sequência, vai focar, vai usar o som, para que o espectador, a produção de sentido seja no sentido do espectador entrar num clima mais transcendental, né? הרי קיבלנו מרבותינו שההנהגה שהנהיג הקדוש ברוך הוא בצורת שמירתו והשגחתו על העולם מחולקת לשני סוגי השגחות, השגחה כללית והשגחה פרטית. מה פתאום? למה אתה חושב? הרי זה כלב, זה בן אדם. רק על האדם הנהיג הקדוש ברוך הוא את העניין של השגחה פרטית. אינה מעגן אפה. מי שאינו שומר תורה ומצוות, וקל וחומר מי שאינו יהודי, שגם עליהם אין הקדוש ברוך הוא שומר בהשגחה פרטית אלא בהשגחה כללית. אתה רוצה שתהיה עבודה זרה בבית? מנחם, תקרא את זה. תקרא את זה עכשיו! אתה מבין אותי? אבא. כועס עליי קצת. O filme é um pouquinho a história do Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak, né? Não que o pai mate o filho, não é isso, mas sem fazer spoiler do final, claro que o menino morre. Aqui, diferentemente do Akedat Yitzhak, o menino morre no final.
O ator aqui que vocês viram é o Assi Dayan, não sei se alguém conhece o Assi Dayan. O Assi Dayan, a gente vai ver já daqui a pouquinho de novo ele, filho do Moshe Dayan. Assi Dayan também dirigiu um filme, a gente já vai ver. Assi Dayan dirigiu um filme chamado Chaim al-Piakfa, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas recomendo, se alguém tiver a oportunidade de ver esse filme, recomendo. Bom, dessas vocalidades, a gente também inclui a questão dos etípicos. Eu vou passar batido aqui, vocês devem, talvez tenha, muita gente viu esse filme, passou aqui. Um herói do nosso tempo, do Raduma Mihailano. O filme é de 2005, ele passou aqui no Festival de Cinema Judaico, eu acho que até entrou em circuito. Um filme também muito bonito, que aborda aí a questão dos etíopes, das crianças e tudo mais, a história de um menino que não era judeu, a mãe dele joga ele para se incorporar nas imigrações etíopes, e ele, né, então ele acaba virando judeu. Tem cenas muito bonitas nesse filme também. O próximo, né, uma outra vocalidade aqui, é a questão dos Mizrahim, dos orientais, né? E aqui eu quero mostrar para vocês também um filme que passou aqui, chamado Get. O Get é parte de uma trilogia do Shlomi e da Ronit Elkabetz, que começa com Velakachta Lecha Isha, depois Shiva e, por fim, Get. É uma trilogia, e que a Ronit e o Shlomi, que são marroquinos, né, de origem marroquina, os pais marroquinos, trazem essa questão cultural desse conflito, entre aspas, entre Ashkenazim e Mizrahim, e uma questão cultural aí, entre essas diferenças, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no filme. אז מה היא רוצה? גט! אתה אמר אמסלם... היית רוצה לתת לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. בכל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין, עליו להתייצב. היה שמרשתי אינם הפקר עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע. על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. אינך מוכן לתת לה גט? לא, כבוד הרב. ובשביל מה באת עד הלום? כדי לומר לא? כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה הזאת לחיות עם גבר זה. שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך. הוא שונא אותי, כבוד הרב. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יראה אותי מעוסקת על 4, הוא לא יירגע. וגם אז לא יספיק לו. Grande Ronit. Ronit já faleceu, infelizmente. Aliás, recomendo, se alguém conseguir ver, tem o Shlomi, o irmão dela, que é ator, produtor, diretor, ele fez agora uma série, está na televisão israelense, no Kan, sobre a vida da Ronit. É muito interessante, chama Machbarot Shchorot, Cadernos Negros. É bem interessante essa série.
Eu vou começar a pular, porque nosso tempinho começa a fazer coisas aqui, né? A gente ir um pouquinho mais rápido aqui. Então, também nessa época, assim, a gente tem vários filmes antibelicistas. Um deles é o Haim al-Piakfa, que é de direção do Assi Dayan, que a gente viu trabalhando ali no Hufshat Kites, filme pesado, e que abre caminhos. É um filme de 1992, um filme bem pesado, mas também interessante. Não vou mostrar para vocês, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E, por fim, a gente tem a questão LGBT, começa a ficar bastante pronunciada em Israel. O principal diretor desses filmes é o Eitan Fox. Tem vários filmes aí na filmografia dele. Acabamos de passar, não sei se as pessoas tiveram oportunidade de ver na Mostra de Cinema do IBE, aqui junto com o Sesc, a gente passou o último filme dele, que chama Sublet. Eu ia passar um pedacinho aqui para vocês, mas vou deixar para lá. É um filme bem maduro, bem interessante, na temática LGBT. E, por fim, obviamente, que o cinema israelense, aqui já um cinema começa aqui, esses anos 90 e começo dos anos 2000, obviamente que o cinema israelense atinge a sua maturidade, né? Tanto em termos econômicos, em termos de funding, em termos de financiamento, como em termos de diretores, em termos de atores, em termos de tecnologia, e, portanto, aí você tem uma proliferação, né? Os filmes israelenses, de maneira geral, eles participam dos festivais europeus. É bom sempre lembrar que a influência maior sobre o cinema israelense é uma influência europeia, mais do que americana, na forma de produção, na forma da narrativa, na forma das construções fílmicas. Eles são muito mais... bebem muito mais na fonte europeia do que nas fontes americanas, né? E, por fim, mostrar para vocês, esse é um fenômeno que não é só israelense, é mundial, o cinema, a TV acaba assumindo a dianteira aqui de produção na primeira década do século XXI. Então, muito se canaliza aqui para a TV, não que o cinema deixe de existir ou que deixe de produzir, mas a TV aqui assume a dianteira, né? Também, voltando para todas essas temáticas que a gente abordou, né, todas essas problemáticas da sociedade israelense, elas acabam se refletindo na TV, né? Então, como eu disse, Ben-Gurion ele criou a TV só em 68, depois Canal 2 e Cabo, década de 90, foi quando se prolifera a TV realmente em Israel, e alguns exemplos de séries, né, da TV israelense que assumem já um caráter mundial, né? Essas séries começam a ter expressão mundial. Acho que talvez a primeira série que a HBO, se não me engano, comprou foi Betipul, que é In Treatment, né? Sessão de terapia, que no Brasil também foi feita uma franquia dela, feita franquia nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pedacinho, acho que aqui vale a pena a gente ver. בדין ירושלמי. ראובן דגן. כנס. יש פה איזה... איך לקרוא לזה? חוקים? חוקים? זה הפתיחה, זאת אומרת. לא, זה הבחירה שלך איך לפתוח. The first encounter. Come. The anxiety. The hesitation. תרחיץ אותך להיות איתי פה לבד. The shame. And then silence. Slowly,
this room becomes your own confessional. אני יודעת שיהיה לי דיכאון אחרי לידה. אני רואה אותו בא, זה משתק אותי. As the stranger across becomes your most intimate mirror. In Treatment, the outstanding, groundbreaking, celebrated drama that will take you through a thrilling אני מצטערת, אני הייתי צריכה לבטל, הייתי צריכה לבוא. אני חושב שדווקא מאוד היית צריכה לבוא אליי היום. להראות את עצמך. דווקא ככה, בלי פילטרים, חשופה. earth-shaking. אתה קם מהכיסא ומחבק אותי ואומר, גם אני אוהב אותך, נעמה. And exciting journey. כמה זמן מרגישה ככה? שנה, מהפגישה הראשונה. תגיד איזה חרא אתה. שמקללת, אתה יודע שמשקר. אפשר לא לשקר לך? נראה לי שהיא אומרת שהיא מרגישה שאתה חושד בה מראש ושהיא חייבת לשקר. To the land of psychotherapy. Parei que senão a gente vai longe. Só para pontuar aqui, vocês devem ter visto, talvez aqui ou em outro momento, vimos de novo a Cidaiana aqui como terapeuta, o Lior Ashkenazi, que vocês devem ter visto em outros filmes, todos jovenzinhos, a Ayelet Zurer, que depois virou, que é grande atriz, ou atriz de Hollywood, fez outras séries também, né? E é a primeira série israelense que, de fato, atinge esse patamar de série mundial. Essa foi o In Treatment. Para seguir aqui. Betipul. Depois, Hatufim. Hatufim, talvez também passou aqui, que deu origem ao Homeland, né? Aqueles 3 soldados que são capturados no Líbano, 2 voltam, 1 fica. Não lembro como chamava aqui em português, passou, se não me engano, na... Oi? Prisioneiros de Guerra. Isso, Prisioneiros de Guerra, passou aqui na Globoplay. Então, Hatufim também, ela dá, então, aí começa essa coisa de se vender as franquias israelenses, principalmente nos Estados Unidos, que deu origem também a Homeland, depois Bnei Arubá com a Ayelet Zurer também, que deu origem a Hostages, e por aí vai, né? Na pegada da questão da ortodoxia, a gente tem uma série aqui de séries, Srugim é a primeira delas, que pega aqueles não ortodoxia, a ultra-ortodoxia, pega os judeus, os ortodoxos de kippá tricotada, né? Aqueles que são um pouquinho mais liberais, 3 temporadas de Srugim, depois Shtisel, que a maioria aqui deve ter visto, então não vou ver. Uma série super interessante aqui, que não passou aqui, é Matir Agunot, que Matir Agunot é um cara na Rabanut, né? no rabinato israelense, porque, não sei se vocês sabem, quando o marido some e não dá o divórcio para a mulher é considerada aguná, né? Ela não tem direito a casar de novo, né? É como se ela ficasse num limbo, num status límbico, né? Assim, num lugar nenhum. E a série é sobre esse cara do rabinato que vai tentar resolver essa questão. Então, ele é um salvador, né? Matir Agunot, um salvador de Agunot, de mulheres nesse tipo. E, finalmente, aqui, essa série está acontecendo, acabou há pouco, chama Rikudaesh. O interessante dessa série é que ela é dirigida pela Ramia Bookstein, que talvez vocês tenham visto alguns filmes Preenchendo o Vazio, Filling the Void, Le Maleta Halal, depois Wedding Plan, e tem mais um. Bom,
Suma. O interessante aqui é que a Ramia ela é ortodoxa, ultra-ortodoxa. Os filmes são feitos nessa chave, dentro do universo, nos parâmetros da ultra-ortodoxia. Isso é, né, porque, de maneira geral, todas as outras séries e filmes e tudo mais são feitos por seculares representando e construindo a ortodoxia. Aqui é feito exatamente, não que os atores sejam, não são, mas ela e toda a construção é feita em cima dos parâmetros, né, todos de tzniut, da modéstia e tudo, e todas as regras, né, são filmes kasher, ou séries kasher, né? E, por fim, na questão do conflito, também não vou entrar aqui, Falda, também grande sucesso mundial, imagino que todo mundo viu. 4ª temporada já rolou em Israel, está rolando em Israel, ainda não tem fora, mas já está rolando em Israel a 4ª temporada de Falda. E com isso eu me alonguei bastante, eu encerro essa minha primeira parte, não respondi a pergunta por que né, a série e tudo mais, mas acho que já tem pistas aqui para a gente falar sobre isso e deixo aí a palavra para todo mundo que queira se manifestar. Eu não sei quem coordena, Suzana, se tem algum tipo de coordenação aí, ordem ou se é na base do quem grita mais alto fala. Então, Bruno, vou chamar primeiro a Sheila Moraes Sheilok, que vai falar, fazer pergunta, já tinha perguntado, e quem quiser, por favor, levanta a mão, aquela mãozinha amarela para eu chamar. Tá? Alguém dizendo que meu som está muito baixo. Está muito baixo, eu ponho... Não, tá bom, tá bom. Não, está ótimo. Tá ótimo. Pode falar, Morá. Boa noite, Bruno. Foi um prazer imenso conhecer você. Assim que eu vi a propaganda, eu fiquei, opa, é agora. Parabéns pelo histórico que você deu para a gente rapidinho, mas foi perfeito. Meu nome já está agregado, Moraes Sheila, então você já sentiu. Percebi já está agregado, né? o seu lugar de fala. Então, Bruno, eu vou te dizer que eu já vi, acho que 95% de tudo que você falou. Eu sou uma fissurada em cinema israelense, em séries, só que a gente sofreu um problema sério, os viciados como eu. Nós tínhamos acesso gratuitamente a um site chamado Sderot. Continua tendo. Não, senhor. Acabou. Sim, senhor. Não, senhora. É só mudar a extensão. Ele continua bonitinho. Peraí. Como é que é o esquema? Você muda a extensão do final, porque ele foi bloqueado em outro lugar e você vê ele em outro. Porque ele como é que Sderot.buz. Peraí, só um minuto, gente. Peraí. Sderot.buz. B-U-Z-Z. Peraí, deixa eu só checar se é isso mesmo, um segundo. Uau, você está me dando um presente. Ele está plenamente ativo. Exatamente. Uau, você está me dando um presente. Está me dando um presente. Sderot.buz, B-U-Z-Z. Tá joia. Porque lá eu via desde Big Brother, Masterchef, até qualquer filme que eu quisesse. É que você tem a vantagem de provavelmente falar, ler, entender hebraico perfeitamente. Uma pena que as legendas... pode fazer isso. Então, recomendo que você veja Rikudaesh. Sim, essa foi a que eu não vi. Recomendo. O resto tudo eu já vi. Não sei se você viu Matira Go. Eu estou falando dos dados ortodoxos. Achei maravilhoso. Ótimo, né? Ainda mais com aquele ator a vivo, que é um colírio. É muito então, bom. Você vai gostar do Rikudaesh. E outra coisa que eu queria falar é que esse seriado do Betipul eu já tinha visto em Ivrit. E eu quero dizer que a série brasileira é de alto nível. Sim. Você viu? Vi alguns, vi poucos. Nossa, é demais. É excelente. Celton Mello é fantástico. Sim. E o outro que entra, aquele outro ator também, o nome dele? Vou colocar o site, mas é só para os entendidos em hebraico. Não, estou falando português. Não. Alguém pediu para colocar o site aqui. Betipul. Você sabe que uma aluna minha me deu, ela tinha mania de gravar, não sei de onde. Eu tenho assim uma pilha de CDs com todos os capítulos do Betipul.
Eu não tenho paciência de ver tudo, que é muita coisa. Eu comprei em Israel, então tem aqui, Pois é. original, Mas legal. original, com Assi Dayan. É isso, muito, muito obrigada, Bruno. Eu te Adorei. agradeço, Sheila. Obrigada mesmo. Zeca. Oi, parabéns enormes, foi realmente um sucesso total. Quem share screen aí? Eu pergunto uma coisa. Eu vou tirar o compartilhamento, que alguém está... Está me ouvindo aí? Estou sim, Zeca. Só Você peço... no início Zeca, falou... vou ficar aqui, só um minuto. Caramba, tem alguém entrando. No início falou que em 1967 aconteceu um ceticismo geral sobre a narrativa sionista. Não falei em 67. 67? Não falei que foi em 67. Não? Não. Então eu vi errado. Bom, em alguma época isso houve, eu não entendi como ceticismo sobre o discurso sionista. Se saiu, então qual que entrou no lugar dele? Então, a verdade é que essa questão da contestação da narrativa sionista, ela acontece principalmente, ela vai acontecendo e sendo formada principalmente a partir de 73. A partir da Guerra de Yom Kippur, começa um questionamento, principalmente dos governos trabalhistas, e toda aquela construção e toda aquela narrativa, ela começa a ser contestada em função, peraí, em 67 nós somos maravilhosos, em 73 acontece essa, entre aspas, catástrofe aqui com a Guerra de 73, e especialmente uma série de como eu disse, começam a aparecer na sociedade israelense grupos distintos que, cansados dessa questão, a questão, por exemplo, dos Mizrahim, Sheila deve ter visto, por exemplo, um filme que é bárbaro, que é de 64, que é o Salah Shabbat. Não sei se você viu, Salah Shabbat mostra exatamente a imigração Mizrahi para Israel e o fato deles terem sido colocados em Mabarot, em cortiços, longe na periferia, e toda essa discriminação com a população de origem judaica árabe, né? Então, isso provoca conflito na sociedade israelense, é um dos primeiros conflitos assim mais aparentes na sociedade israelense, essa diferença, e isso começa a questionar essa narrativa da construção sionista, do cadinho, dessa coisa assim de que formar um único homem, né? Aquele sabro único homem israelense. Esqueçam todo o seu passado, esqueçam sua cultura, esqueçam tudo que vocês foram, e estamos formando um novo homem que tem que ser desse jeito. E esse jeito é esse que a narrativa sionista está impondo. Só que os Mizrahim sofreram com isso, os religiosos, num certo sentido, depois a expansão da ortodoxia nos anos 80 e 90 aparecem, você tem uma imigração gigantesca de russos nos anos 80 e 90 que também questionam tudo isso. Então, todo esse conjunto de coisas é que faz. E culmina, Zeca, na década de 90, 1990, com o que se chama dos novos historiadores israelenses. Não sei se você já ouviu falar, na academia israelense, na década de 1990, começa-se a pesquisar essa história sionista, essa história principalmente da Guerra de 48. Você deve ter ouvido falar de alguns historiadores, não sei se ouviu, o Ilan Pappé é o grande negador, né? Realmente o Ilan Pappé é um cara bem complicado. O Benny Morris, no seu tempo também, questionador, o Benny Morris, talvez o maior pesquisador, o maior historiador dessa época da Guerra de 48, o problema dos refugiados palestinos, e N outros. Então, a academia, na década de 90, contesta a história que foi construída. Né? A história que foi construída de 1900, né, por essa narrativa, essa construção histórica, ela é contestada
aí principalmente na década de 1990 e não em 67. Desculpa o alongamento aqui. Não, só uma pergunta. O que eles passaram, então? Qual é a narrativa que passou a agradar? A narrativa é multivocal, não existe mais uma narrativa única, né? Você tem uma multivocalidade de histórias, né? Então, assim, a imigração oriental constrói uma história, os religiosos constroem uma história, os etíopes constroem uma história, e a sociedade israelense é o que se chama de uma sociedade multicultural, e que, por sua vez, começa a ter várias narrativas sobre suas histórias, sobre seu passado, sobre sua cultura e tudo mais. Que é a riqueza, a meu modo de ver, talvez uma das grandes riquezas que Israel tem, mais do que qualquer outra coisa, é essa diversidade cultural que você vê em vários lugares de Israel. É isso. Obrigado, hein? Aya. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Olha, por mim, você continuaria, sabe, a noite toda. Acordaria, eu gostei muito. Olha, se vocês me convidarem para dar um curso, eu dou um curso, mas aí vocês vão ter que pagar. Tá certo. Eu pago, mas eu adoro cinema e a gente confunde a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Não é quando você começa a ver isso. Você falou agora sobre o Sabra. A minha pergunta era sobre isso, quando você falou o herói mitológico naquele período ligado à terra, porque a construção estava na terra, né? A fertilização, se não houvessem pessoas que fizessem isso, não teria nada, o deserto continuaria. Aí, eu me lembrei do livro do Philip Roth, O Complexo de Portnoy. Exatamente, ele estanca quando ele encontra uma sabra, né? Você leu o livro? Eu li há muito tempo atrás. Se me perguntar alguma coisa, eu não vou lembrar de nada. Pelo Pen Clube, eu tive que reler o livro, e aí ele realmente é o machão, ele é o herói de todas as mulheres, e quando ele encontra uma sabra, ele não consegue fazer nada. Ela sabe, tamanha força dela. E ele volta para os Estados Unidos desesperado. Ele nunca quis casar com nenhuma mulher. Quando ele encontra a mulher forte, a Sabra, então a minha pergunta estava voltada exatamente para isso. Você falando em herói mitológico, a Terra, mas a imagem que ele recebe, isso é da década de 70, é que o Sabra não era tão mitológico. Eu achei que não era tão mitológico, tinha uma força e um poder que é a mulher. Mas, de qualquer maneira, ela envolve o modelo, né? Então, eu queria falar sobre isso, mas você já esclareceu na pergunta do Zeca. A minha pergunta estava voltada nisso. Aliás, né, a gente também, essa multivocalidade envolve, obviamente, o papel da mulher, né? De novo, também. Sim, mas claro, a força, né? A força dela. Aliás, recomendo um filme bárbaro, se alguém quiser ver, chama Barbahar. É sobre 3 mulheres árabes israelenses. Chamou In Between, aqui, acho que ele passou na Mostra de Cinema de São Paulo, chamou In Between há alguns anos, em inglês In Between, em hebraico Barbahar. É muito legal. É sobre 3 mulheres árabes israelenses. Muito bacana. E a visão que você passou exatamente foi de uma construção, né? De uma terra que foi crescendo e foi permitindo que cada um acabasse se revelando em todos os sentidos. É o homem em todos os sentidos. A importância disso, isso se reflete no filme, e é o multiculturalismo, né? Então, você tem que aceitar isso. Essa é a realidade. Eu acho que essa é a mensagem, né? Eu acho que mais do que a realidade, Raya, é a riqueza. A riqueza, é verdade. De um país pequenininho que conseguiu se construir, não só na parte científica, mas acho que em todos os lados, principalmente nas artes. E viva o cinema, né? Que é uma coisa bárbara, é mágico demais. Eu vi muita coisa. O Goethe, eu tentei lembrar, o Kadosh, eu fiquei impressionada. A violência do Kadosh, né? Em cada cena uma violência. Como você pode construir num filme tão simples uma coisa tão ruim?
Eu acho o cinema uma... Muito obrigada pela sua presença. Se você fizer o curso, eu faço. Eu aceito, tá? Conta comigo. Só um minutinho, gente. Dá para você repetir o nome desse último filme que você falou? Das mulheres? Barbahar. É árabe isso? É. Barbahar. Deixa eu... Espera um segundinho. Vou escrever aqui. Estou escrevendo no chat. Ou em inglês é In Between. In Between, tá bom. Obrigada. Adolfo. Oi. Quem é o próximo? Adolfo. Oi. Eu queria saber o seguinte. Eu vejo que a questão não é religiosa, é uma fixação no cinema. A Netflix ela tem apresentado muitos filmes contra os religiosos, mostrando assim... Contra. O seguinte tema, é uma pessoa que era religioso e que, de repente, ele quis sair de ser religioso, entendeu? E aí, então, eu já encontrei uns 5 filmes desses na Netflix. Então, existe uma fixação, entendeu? Nisso, entendeu? E eu nunca vi um filme... por exemplo, na Netflix, vi o Not Orthodox, e não sei o que lá, outro dia tem, e no outro site também tem no vídeo. Agora, eu nunca vi um filme, então os religiosos são motivos de muitas críticas, entendeu? Porque é uma pessoa que quis sair. Agora, eu nunca vi um filme de uma pessoa que não era religiosa e que entrou para a religião. Quer dizer, entendeu? Eu acho esse assunto do cinema com a religião, porque essa fixação, entendeu? Com os religiosos, sendo que a população religiosa em Israel, com somente 20%, 20%, não sei, 20%, entendeu? Ou é mais, você acha que é mais? Eu acho que tem uma fixação aí que precisa ser explicada, entendeu? A relação do cinema com os religiosos. É isso. Vamos lembrar assim. Primeiro, obrigado você, Adolfo. Uma primeira coisa assim, né? Na Netflix, talvez o maior sucesso da ortodoxia é Shtisel, que não tem nada contra a ortodoxia. Muito pelo contrário, na verdade, minha tese de doutorado, Shtisel, não vou entrar aqui, mas Shtisel particularmente não tem nada contra. De fato, tem vários, né? O Unorthodox, que eu particularmente não gostei nada, o One of Us, que é um documentário, e eu não lembro de muito mais nessa questão da ortodoxia. Agora, quando você levanta, de fato, Adolfo, eu não lembro muito de filmes que remetem ao que Hazar Betchipá, né? Mordecai. Eu vi. Mas Mordecai é Mordecai, não é contra nem a favor, Mordecai, claro, mas não é contra nem a favor, né? Mostra a vida do Mordecai. A gente sempre pode tentar ler na chave da crítica, né? Eu prefiro pensar tudo isso na produção de sentidos do que a gente pensa, do que a gente recebe, do que a gente consegue ler, mais do que qualquer outra coisa, né? A morte do autor, Foucault e tudo mais, nesse sentido. Então, a gente tem que sempre lembrar que quem produz e faz... Não gostei do Nada Ortodoxa. Eu estava falando do... a gente tem que sempre lembrar que quem faz filmes, de maneira geral, são seculares. Então, o olhar e o público que assiste, também temos que lembrar que o público que vai assistir tanto televisão como filme, não é ortodoxo. O ortodoxo ou ultra-ortodoxo não vai ver televisão, não vai no cinema, né? Então, a gente tem que pensar na chave, de quem está fazendo, quem está produzindo,
quem está dirigindo, quem está roteirizando. E segunda chave é a chave comercial. Afinal, todo mundo produz alguma coisa nesse sentido porque tem algum tipo de valor comercial, né? Então, você tem que mirar o público. Então, eu acho que vai muito mais nessa chave do que qualquer outra coisa. Eu vi recentemente um outro filme, por exemplo, por Netflix, que é uma senhora que era religiosa, ela deixou de ser religiosa e, de repente, ela ficou muito rica, não sei o quê. Eu, de princípio, sou contra realities, então eu não vi. Eu não sei o nome, eu esqueci o nome. Minha Vida lá do Rodolfo. É bem ruizinha essa, né? Eu confesso, eu tenho alguns preconceitos e algumas falas. Eu achei horrível essa. Entre meus preconceitos está não ver realities. Então, eu prefiro... Eu falei, não vou ver, porque realmente não é minha praia. Mas isso é questão minha. Vamos lá. O Ronaldo quer fazer uma pergunta. Está mutado, abre o teu microfone. Boa noite a todos. Eu queria perguntar ao Bruno, que talvez tenha um problema de interrupção no início, que você é formado em engenharia e o que levou você a fazer o mestrado, doutorado em cinema judaico, essa transformação do vídeo. A segunda pergunta é o seguinte: todos esses filmes que você mostrou, você conseguiu ver pela internet? Como é que você viu todos esses filmes na sua pesquisa? Alguns sim, vou começar pelo final. Alguns sim, outros não. Outros eu comprava, às vezes que eu estive em Israel, comprei muito DVD de filmes, muito em função das minhas pesquisas. Mas, basicamente, hoje, você consegue acessar grande parte dos filmes na internet. É verdade que tem que ser meio pirata, você tem que ser meio hacker aí para achar algumas coisas, porque senão... E principalmente filme israelense tem que entender hebraico, falar hebraico, porque senão não rola, né? Porque as plataformas são só em hebraico. Então, muitos deles sim, mas muitos deles têm minha DVD-teca aqui, com um monte de filmes aqui que eu fui comprando nas vezes que eu fui para Israel e fruto dessas pesquisas. Agora, a primeira parte da tua pergunta, como eu falei no comecinho, né? Eu me formei em Engenharia Civil em 81, na Poli, e minha carreira, minha vida toda profissional voltada para isso, né? Construção, incorporação e nessa área de engenharia. Mas minha vida paralela, vamos chamar assim, minha vida paralela sempre teve muito fortemente ligada à vida judaica, à comunidade judaica, né? Eu, como disse, fui Haver Tnuá lá na minha adolescência e na minha pré-fase adulta. Quando acabou isso, aí casei, filhos, e quando os meus filhos estavam pequenos, criancinhas, eu comecei a trabalhar voluntariamente na diretoria da Hebraica, fui vice-presidente em várias gestões, conselho e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma forte ligação com a questão judaica, né? Frequente sinagoga, ou seja, a questão judaica, para mim, ela é muito forte identitariamente, né? E em algum momento eu quis ir mais a fundo e entender a minha relação. Além disso, posso me dizer sionista, né? Apesar da crítica toda e tudo mais, mas eu posso me dizer sionista. E então sempre quis entender melhor esta minha relação, pesquisar sobre isso, como é que é essa construção toda. E por um acaso tive a sorte de ter uma orientadora desde o começo do mestrado, que me propôs que a gente enveredasse como é que o cinema enxerga a sociedade israelense, como é que o cinema enxerga essas identidades cambiantes, mutantes, diversas,
E foi por aí que eu enveredei. E foi uma descoberta. Para mim, foi uma grande descoberta, até em termos de linguagem. Eu não tinha essa linguagem. Nada. Então, teve muito estudo, muito intenso, e foi uma descoberta. E que eu sou muito grato a ela. E aí não teve ainda aquela ideia da câmera na mão, a ideia na cabeça? Nunca Não, eu só produzi um documentáriozinho aqui com um pequeno documentário. Não, eu não me sinto capaz. Realmente não me sinto capaz. Ainda não? Não tenho essa coragem. Acho que eu sou muito crítico para isso. Bruno, eu vou chamar a Eliana, que ela já fez 3 perguntas no chat. Eliana, você não quer fazer a pergunta aqui? Faz, eu estou tentando... a Liana, fala, Liana. Foi a Liana? Foi. Fala, Liana. Cadê ela? Liana? Estou vendo... prefiro por escrito, ela não quer falar. Por que eu não fui para a ECA? Porque... Estou vendo essa última só. Não fui para a ECA porque o Centro de Estudos Judaicos, com quem eu tinha alguma relação, está na FEFELESH. Então, acabei fazendo tudo na FEFELESH, mas fiz alguns cursos na ECA, sim. A Bela Kogut também está perguntando aqui se você poderia falar sobre o filme Brothers. Brothers? Não lembro que filme, não lembro desse filme. Escreveu aqui no chat também. Estou vendo, mas não lembro desse filme. Confesso também que eu me concentro mais na filmografia israelense, claro que vejo outras coisas, mas... O Brothers não é aquele que tem um irmão no kibbutz? Eu acho que passou num festival aqui de cinema judaico. Tá, não lembro. Acho que... Desculpa, lembrei. Que é um kibbutz no sul, né? Aí mostra vaca o tempo todo. Eu não lembro. Achei meio chatinho. É muita coisa. E o cara vem da cidade, parece. Isso, aí tem aquela coisa... Não lembro se morreu o pai, alguma coisa do gênero. Alguma coisa assim. Não lembro, desculpem. Tá bom. Coisa para eu lembrar. Imagino. Vou chamar o Joelson. É só para lembrar que existe uma plataforma de streaming israelense, Easy, que passa filmes em hebraico com legendas em inglês. É muito boa essa plataforma. Paga, né? Aí ela é paga. Mas é muito boa. Tem coisa boa? Tem coisa boa? Muito boa. Muito. Várias séries, vários filmes. Eu já vi. Muito bom, é pago. Tem agora uma nova, Scream.io. Isso, Scream, né? Também paga. Toda hora eu passo e-mail para eles. Por mês. E toda hora eu passo e-mail para eles pedindo com legendas em português. Eles dizem que vai ser o próximo passo. Easy é IZZY, né? IZZY. Isso. Na minha época tinha gente que fazia esses filmes piratas e tinha uma maquininha que era um tradutor, pegava a legenda e colocava a legenda na língua que a gente queria. Ainda existe isso, eu não sou hacker, não entendo disso, mas tenho um amigo que me cedia lá os CDs, o Zeca Testemunha, Zeca Levinson, nós temos um amigo que fazia isso, e tinha um programa que ele digitava lá e sai a legenda na língua que você quer. Existe do hebraico para o português? Não sei. Eu acho que existe para o inglês. Aí você tem que ir do hebraico para o inglês, do inglês para o português. Podiam me contratar, né, Moisés? Também. Podiam me contratar, eu faria as legendas. Está contratado. É verdade. Assim, né? Como eu disse, os filmes israelenses eles têm um pouquinho de penetração maior na Europa, né? Então eles não têm essa abrangência. Então é difícil em nível mundial você conseguir encontrar. Então também nos subtitles, que é onde você acha as legendas de maneira geral de grande parte dos filmes, você não vai encontrar. É muito difícil, realmente é difícil. Você falou da tua judeidade, dessa coisa judaica. Sim. A temática judaica, principalmente pós-guerra, Holocausto, esses filmes que falam desse problema,
isto você acha que pega mais o público não judeu do que o próprio filme israelense? Isso são duas coisas diferentes ou, em determinado momento, elas se completam? Porque vários filmes de Holocausto, semana passada eu citei o 1945, que é um filme, para mim, antológico, em que tratam dessas situações. Você sente alguma não é aversão, a pessoa fica com o pé atrás porque é um filme israelense? Você sente isso? Não mesmo. Eu acho que é mais falta de conhecimento, de presença, de distribuição, do que de aversão. Pelo menos a minha experiência de quando eu mostro para não-judeus, olha, só para dar um exemplo para vocês, essa mostra de cinema do IBE que a gente fez junto com o SESC, a gente colocou, era uma mostra de filmes israelenses. E quando eu fui contratar as distribuidoras, a gente tinha que limitar o número de visualizações no site, né? Uma mostra online. Não sei se alguém aí de vocês assistiu. E, por exemplo, o Sublet, o filme do Amos Gitai, o novo filme do Amos Gitai, que chama Laila em Haifa, que vai entrar em circuito daqui a pouco, a gente passou na mostra. O filme do Amos Gitai, eu tinha 2.000 visualizações contratadas, ele acabou em um dia. O Sublet, do Ethan Fox, idem, foram 2 dias. Esse Sublet é aquele jornalista que alugou Isso, o próprio. Maravilhoso esse filme. É lindo, né? Lindo filme. Mas vamos ter agora o início, aí começa essa semana, né? Nós temos o festival aqui no Rio de Janeiro, né? Porque o Debraica acabou agora, mas nenhum israelense. Então, deixa eu só voltar, Moisés, por exemplo, você falou da temática de porque nenhuma instituição quis pegar um filme israelense. Foi isso que me disseram. É mais difícil. Tem uma questão comercial de distribuição, né? Você falou, Moisés, por exemplo, você pega o Festival de Cinema de Hebraica agora, que passou agora. Eu acho que 70% dos filmes eram sobre temática de Holocausto. E por isso que eu estou dizendo. Né? Eu entendo que o Holocausto é um assunto infindável, né? Infelizmente, é um assunto infindável que cada dia você encontra um ângulo e uma história e uma repetição. E mais do que isso, Moisés, eu acho que o Holocausto acabou, né, por se tornar um tema universal. Que fala né, sobre a condição humana muito mais do que a condição judaica. Verdade. Então, é isso, mas eu entendo sempre que a questão dos filmes israelenses, a grande dificuldade é a distribuição, a penetração comercial, né? Tem uma lógica comercial, tem uma economia do cinema, né? A gente tem que sempre lembrar que tem uma economia do cinema, uma economia da televisão e que... É um senhor business, né? É um business, né? Acaba sendo um business, então não adianta a gente também delirar muito em cima disso. Qual cinema... Oi. Não, eu ia te perguntar uma opinião só. Você vê via Netflix, essas coisas, com a pandemia, então, todo mundo ligava lá a sua TV para ver uma série. Vários sites sugerem uma série. O que você acha desses filmes indianos? Que país hoje produz coisas, ou cada um produz o seu estilo? Como é que os turcos estão em altíssimo. Você tem hoje assim uma proliferação. Então, os filmes indianos, eles falam de uma realidade muito peculiar, né? Muito particular, e que acabam, num certo sentido, para nós, acabam ficando muito iguais, né? Também. O tempo inteiro você fica muito igual, a mesma temática. Então, você acaba né? É difícil você... Eu não gosto de falar da palavra identidade, né? De se identificar com, mas é difícil você se identificar, né? E de alguma maneira, você precisa conversar com o filme, né? Com as personagens e tudo mais. Então, fica um pouco difícil você se identificar. Eu também não gosto dos filmes turcos e séries turcas, que eu acho tudo meio novelão mexicano.
Mas estão invadindo os streamings, né? A Netflix está cheio porque porque é prolífico, né? Um atrás do outro, é novelão mexicano. Né? São bem feitas, são bonitas, os artistas são lindos, e isso atrai. Isso, é um somatório. E é o inusitado também, né? Oi? É meio inusitado, o visual também é um grande chamariz. Então, tem essa coisa de você conhecer realidades diferentes, de paisagens diferentes, né? Mas as temáticas acabam sendo sempre as universais, né? Basicamente, dentro da realidade específica de cada um, mas as temáticas, né? Amor, ódio, bandido, mocinho. Traição, aquelas coisas. Né? Mas as séries israelenses na Netflix fazem um grande sucesso. Inclusive, Fauda faz sucesso até nos territórios ocupados. Sim. Por que pareça, eles torcem até pelos israelenses. Aí o Doron aproveitou a fama e fez uma porcaria, desculpe se você gosta. Aquele Hit and Run, que é a coisa pior que eu já vi. É muito ruim. Mas só teve uma série, não continua. Pois é. Só teve uma. É muito ruim. Muito ruim. Tem filmes tem uma série israelense, a Tová Shotter, que é excelente, é muito engraçado. Qual? A Choteira Tov. A Choteira Tov também não é nada boa. Eu parei, porque não aguentei. Bem ruim. Muito ruim. Mas excelente. Também nada boa. Não. Bruno, a Raia e o Adolfo querem fazer uma pergunta novamente. Por favor. Eu não sei até que horas, só pergunta técnica. Só mais essas coisas. É rápido, Bruno. Alguém perguntou, desculpa, Beauty Queen de Jerusalém, eu acho que não está na Netflix já? A Netflix falou que é... Qual é o filme? É um filme? Maltrata Yofi? Eu vi a primeira, no Sidaroga, e parou. Isso. Beauty Queen of Jerusalem. Não, Netflix. É com o ator do Stíssel, gente. Com Michael Aloni. Mas só tem um. Bruno, curiosidade só. Que línguas você fala e se você fala ídis também? Eu falo português. Inglês, hebraico. Falo espanhol e falo hebraico. Ídis eu entendo. A pista eu entendo. Eu entendo e aquelas expressõezinhas básicas. Dos Titzel dá para você entender as expressões em ídis? Uma boa parte, sim. São fantásticas, são fantásticas. As tiradas. Só queria saber isso. Obrigada. Imagina. Ok. Adolfo, sim. Eu queria dizer uma coisa. Eu não tenho, por exemplo, muito a ver com o que você está falando, mas a questão é que eu assisti um filme recentemente na Netflix de um diretor argentino, um judeu. Oi? Yossi. Eu não me lembro do nome. Está na Amazon Prime. Yossi, o espião infiltrado. Arrependido. Exatamente. Ela não está na Netflix, ela está no Amazon Prime. Só tem a primeira série. Só tem a primeira temporada. É isso, vale a pena? Ótimo. Eu parei. É ótimo, é do Daniel Burman. Daniel Burman. Daniel Burman tem também o 11, do Miniam. É sobre a Âmia. Esse Daniel Burman é um grande diretor. Grande diretor. Eu vi um filme dele em que parece que o papai dele foi para Israel porque se separou o da mãe. Tem um filme dele, foi um dos primeiros filmes dele. Ele vive lá em Buenos Aires e ele tem esse problema que o pai se separou o da mãe e foi para Israel, entendeu? E aí a mãe ficou com uma lojinha. Sim, acho que chama Abraço Partido. Abraço Partido. Exato. Ele foca sempre o bairro 11. Daniel Burman é genial. Obrigado. Argentinos. É isso aí, gente. Um filme uruguaio também muito bom. Não estou me lembrando o nome também sobre um judeu. É engraçado que é um filme uruguaio que é raríssimo de passar. Os irmãos. Whisky. 2 irmãos. Muito bom também. Eu me lembro do nome. Whisky.
É whisky, exatamente. Muito bom. Exatamente, é isso mesmo. Ele está onde, Marcos? Acho que é na Netflix mesmo, chama Whisky. Amazon Prime. É na Amazon Prime, é muito bom esse filme, Welson. Muito bom esse filme, muito bom. Ok, Qual gente. é o filme? Pode repetir o nome? É uma outra dose. Whisky. Whisky é para sorrir, whisky. Ok, obrigado. Bota o nome no chat. Isso, boa. Põe o nome no chat. Qual a marca de whisky que você quer? Eu boto uma foto. Gente, estamos com 2 horas. Estamos uma sessão de 2 horas. Antigamente era de 2 às 4, 4 às 8, 4 às 6, 6 às 8. Hoje é tudo quebrado. O palestrante é muito bom, né? Mas aí a gente vai repetir. Nós vamos fazer várias sessões, se Deus quiser. Meu querido, novo e bom amigo Bruno, muito obrigado pelo tempo, pelo carinho, pelo preparo, por essa aula que você nos deu, embora você dissesse que não seria uma aula, mas foi um divertimento e um aprendizado. Então, virou uma ótima aula e garanto que vários daqui dos presentes estarão nos seus próximos cursos, sem dúvida, sem dúvida. Prepara, manda, a gente divulga, estaremos juntos. Muito obrigado. Palavra para qualquer coisa final, e eu volto para anunciar o próximo convidado. Obrigado, Moisés. É um prazer estar com vocês. É pena que a gente tem que correr muito. Eu não queria realmente fazer exposições, mas eu acho que é importante pontuar essa relação da sociedade com o cinema, senão a gente fica só... Eu não sou crítico de cinema, né? A minha questão não é ser crítico de cinema nem de televisão. Então, acho que era importante pontuar um pouquinho essa relação da sociedade israelense com o cinema, com a televisão e como isso impacta na gente aqui, né? É isso. Todos nós somos observadores, telespectadores e como é que e gostamos de cinema. É isso. Ok, gente, mais uma vez, obrigado. Nosso próximo Segundo as Intenções terá como tema, falamos disso no início, Pernambuco e os sefaraditas de Portugal, para desvendar segredos pouco conhecidos e a participação israelita na etnografia brasileira, convidamos o professor e escritor Jacques Ribbenboim, membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e da Academia Pernambucana de Letras. Nos séculos XVI e XVII, Pernambuco recebeu milhares de judeus que fugiam da Inquisição. Desde os primeiros momentos da colonização, fizeram-se presentes, identificando-se como cristãos novos, mas praticando secretamente o judaísmo. Em pouco tempo, Olinda se tornaria o grande centro de criptojudaísmo do Novo Mundo. E sobre essa instigante história judaica no Nordeste, são muitos os segredos ainda por serem desvendados e contados. Portanto, não percam a palestra, segunda-feira próxima, 22 de agosto, 21 horas, do professor e escritor Jacques Ribbenboim, membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Todos já convidados para esta próxima sessão. 21 horas e até segunda-feira, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos.